que uma pessoa que é considerada ruim, maldosa, egoísta, é vista como atraente por um certo grupo na sociedade? Existem valores que cercam uma pessoa atraente. Atração é tudo aquilo que você enxerga como valor superior ao seu próprio. Diante disso, a pessoa que é atraente, ela possui valores que na maioria das vezes ou você não possui e deseja possuir, ou você até possui, mas não da forma como aquela pessoa se expressa com aquele valor. Eu vou dar um exemplo que esse valor mudou a forma em que eu me comunico, que eu vejo as pessoas na minha vida e que eu vivo a minha vida, que é o desapego. O desapego, aceitar a incerteza da vida, principalmente em relações pessoais, é essencial para você, sem dúvida, possuir valor. Como no livro As 48 Leis do Poder, a gente consegue notar que existe uma lei em que diz que você deve ter uma presença escassa, que você deve ser desapegado quanto à reação das pessoas para você conseguir ter uma escassez e, com isso, ter o maior valor quando a sua presença for requisitada. Por quê? Tudo que acontece muito, as pessoas não valorizam tanto. Agora, algo que acontece pouco é raro, é visto, é lembrado. Então, para as pessoas sentirem falta de você, para as pessoas gostarem da sua presença, ela tem que ser rara, ela tem que ser escassa e difícil de conseguir. Não estou dizendo que você tem que ser um cara inacessível, mas sim ter propósito e ambições de vida que te permitem estar ocupados a maior parte do tempo. E quando você não está focando no seu desenvolvimento em algo profundo, seu, aí sim você consegue dar atenção para as pessoas, mas a maior parte do seu tempo é dedicada a você. As pessoas acham isso muito atraente, porque a maioria das pessoas não consegue fazer isso, não consegue ter um propósito, algo profundo para se dedicar. E elas passam a maior parte do tempo delas à deriva, esperando alguém dar uma salvação, criar um milagre para elas. Mas isso nunca vai acontecer. E essas pessoas que fazem as coisas acontecerem são mais valorizadas, tanto quanto e também pela escassez. Essas pessoas ruins, elas não têm medo de fazer o que elas realmente querem. Não têm medo de ser 100% elas. Eu reparava, no meu tempo de escola, que existiam meninos que tinham valores muito chulos, que eu via como algo que não queria pra mim. Que era uma vida em que eles levavam, onde eles humilhavam certos tipos de meninas, onde eles falavam mal de certos tipos de colegas, e eu não gostava. Mas ainda assim, esses caras eram muito queridos no meio social. No caso, qualquer festa, qualquer aniversário, qualquer reuniãozinha do grupo colegial, eles sempre eram requisitados, porque eles eram animados, eles não tinham medo de se expressar e, consequentemente, animavam o ambiente. As pessoas gostam de quem tem uma energia boa, as pessoas gostam de quem é positivo, mas não digo 100% positivo do tipo ser alegre, mas ser você. Mesmo que em algum momento você tenha que falar alguma coisa dura, mesmo que em algum momento você tenha que ser sincero com alguém, essa pessoa fique magoada. Mas ser você é algo extremamente valorizado. As pessoas confundem muito ser você com esse é meu jeito e minha personalidade, então eu vou falar o que eu penso e o que eu quero. Não é bem assim. Você tem que ser um camaleão social, sempre. Sempre se adequar ao ambiente. Sempre entender com quem você está falando, com quais sonhos você está lidando, com quais objetivos aquela pessoa tem, com o estilo de vida que aquela pessoa leva. Eu não posso falar de livros para alguém que vive de esporte. Eu não posso falar de esporte para alguém que vive de livros. Então ter esse feeling é importantíssimo. E essas pessoas que são, entre aspas, ruins, elas sabem fazer isso. Elas têm esse jogo de cintura para se adaptar à pessoa que elas estão conversando, à pessoa que elas estão falando. Por isso, essas pessoas ruins são tão boas em ser ruins. O livro A Arte da Sedução fala que você não deve ser um cara morno,
mas deve sempre ser muito alguma coisa. Ou muito engraçado, ou muito feliz, ou muito confiante, ou muito estudioso, ou muito etc. Mas não ser um cara morno, não ser aquele cara frio que fica sempre no meio do muro, em dúvida se pula ou fica. Mas sim ser muito alguma coisa. A intensidade toca as pessoas. Voltando à autenticidade, ser 100% você, um valor que nós temos na comunicação é autodiversão. Você não pode aplicar uma técnica de rapport, uma técnica para criar conexão, falar algo que vai gerar tal coisa na pessoa, sem antes você se divertir. Porque a autodiversão é a coisa principal na hora de se comunicar. Você tá bem em fazer aquilo. Infinitas vezes eu falei coisas extraordinárias, fiz uma apresentação boa, falei algo que a pessoa repensou, estando 100% leve. Eu não tava pensando, nossa, agora eu vou tocar em tal ponto que essa pessoa vai... Não. Simplesmente fui leve, fui confiante e a pessoa, caramba, me fez repensar sobre algo que eu nunca tinha pensado. Ou essa apresentação sua foi muito boa. Porque eu tava leve, eu tava me divertindo, eu tava fazendo o que eu gosto. Eu não sei se essa frase é realmente de Einstein, mas você não deve julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore. Como a natureza, tudo precisa de um habitat. Você também precisa do seu habitat. Aquele lugar onde você consegue se desenvolver e se sente realmente bem. Em que você não finge para as outras pessoas, em que você não está fazendo aquilo obrigado por alguém. Mas sim porque aquele é seu habitat natural, onde as coisas fluem, porque você deve estar ali. Essas pessoas, elas conseguem fazer isso de uma forma muito boa, com maestria. O objetivo desse vídeo é fazer você refletir sobre como você tem se portado socialmente na sua comunicação com as pessoas no seu dia a dia ou as pessoas que você tem interesse em se relacionar. Cada vez mais, a comunicação, o dom da comunicação, o treinamento da comunicação, porque eu não acredito que comunicação é dom. Claro que tem algumas pessoas que têm maior probabilidade, pela sua genética, de ter uma boa comunicação. Mas isso não impossibilita as pessoas que não têm de se tornarem bons comunicadores. E cada vez mais, no mundo atual, a comunicação é um diferencial. Saber entender de pessoas e saber conversar. Eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir um pouco sobre como você tem lidado com a comunicação e a conversa na sua vida. Muito obrigado e deixe seu like.